E Santos empataram 1-1 na Neoquímica Arena. Vamos assistir como foi. A chuva começou antes da bola rolar e não parou durante o clássico na Neoquímica Arena. E quanto mais água caía, parecia que a situação ficava pior justamente para o Peixe. O primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians, que finalizou 12 vezes ao gol. E saiu para o intervalo sem sofrer nenhum chute na meta defendida pelo Cássio. Isso sem contar os gols anulados por impedimento, primeiro com Dodô pelos visitantes e depois com Romero pelos donos da casa. O problema para o Timão é que, na prática, toda essa superioridade não valeu de nada. Tentar aproveitar melhor as situações, né? Jogo desse tamanho, você tem que realmente matar o jogo quanto antes. A gente tem que dar os parabéns ao João Paulo porque fez uma atuação muito boa. João Paulo só não esperava fogo amigo no segundo tempo. O goleiro santista evitou o gol de Yuri Alberto com outra defesaça. Jean Lucas então pegou o rebote e mandou para a rede, mas para a rede errada. Gol contra e festa dos corintianos. A partir daí o jogo mudou completamente. O Santos melhorou, empurrou o Timão para trás e quase empatou com um golaço de Silveira que Gil salvou em cima da linha. O drama só aumentou nos acréscimos e já aviso que tem alerta de polêmica. Aos 48, um lance que envolveu Soteldo, Bruno Mendes, o árbitro Anderson Daronco e o VAR Wagner Hellway. No campo, Daronco não deu nada e os corintianos queriam cartão por simulação. Mas o VAR chamou, Daronco reviu e mudou de ideia. Pênalti pro Peixe. Quanto ao pênalti, não tem dúvida nenhuma. Pegou o pé de Soteldo, o pé dele foi até pro lado. Acho que mais do que ver a imagem é você ver a reação do jogador, né? Assim que acontece o lance, todo mundo vai pedir cartão amarelo pro Soteldo, e o Soteldo já pede desculpa pro Daronco já de primeira. Então isso já era um motivo para ele saber que não foi pênalti. E ainda meio que tira sarro da gente. Se eu errei, eu peço desculpa depois, eu vou ser punido, não são vocês que vão punir a gente, né? Depois do VAR, era exatamente esse tipo de lance que não era para acontecer. Já acho um absurdo o VAR chamar, né, o árbitro de campo e ele ir lá olhar o que todos nós vimos, que o Bruno estava com o pé no chão, que foi pisado pelo Soteldo e ele marcar um pênalti. Não falei que era polêmico? Mas é o seguinte, o Mendonça pegou a bola, deslocou o Cássio e garantiu o gol do Santos no clássico aos 53 minutos. No fim, o empate saiu com gosto amargo para os corintianos. Mesmo assim, o Timão se manteve na frente do rival, 5 pontos acima da zona do rebaixamento. Já o Santos, apesar da satisfação pelo gol nos acréscimos, continua na porta do Z4, em situação bem perigosa. E essa foi a nossa projeção humilde de saber o que a gente precisa fazer. Vim aqui em Itaquera, uma grande equipe e conquistamos um grande resultado. Eu acho que o pecado que nós cometemos foi no fechamento do jogo, que a gente puxou 2, 3 contra-ataques e aquela hora é uma hora da maturidade, é uma hora de levar a bolinha no canto, segurar um pouquinho, respirar, fazer o time sair de trás. Então esse pecado a gente cometeu. E aí, o que vocês acharam? Polêmico, hein? Então, boa noite, Michele, boa noite, Miller, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente discutiu, debateu muito ontem no Mesa Redonda, né? E assim, logo no primeiro impacto, você olha, você acha pênalti. E a minha opinião é que não houve absolutamente nada. O Daronco errou feio, Tem uma imagem lá que é muito conclusiva, que o Bruno Mendes, ele pisa ao chão, ele não pisa em cima, olha lá. Ele pisa ao chão e aí o Soteldo vai, o pé do Soteldo que bate no Bruno Mendes. Não é? Então o Soteldo tropeçou lá no jogador do Corinthians. Não houve alavanca, não houve um contato do Bruno Mendes com o Soteldo e para mim isso não é pênalti nem aqui, nem em Santos, nem em lugar nenhum do mundo. E o pior de tudo isso é que o Daronco com o VAR, com as mesmas imagens que a gente está vendo aqui, é bem verdade também, né, Miller, que cada um está tendo a sua opinião, que há divergências, mas eu, sinceramente, ele não toca no Soteldo, o Soteldo é que toca nele. Ele pisa ao chão, então é brigar por espaço. Ali na briga por espaço, quem chegou primeiro foi o Bruno Mendes. O Soteldo chegou atrasado e, para mim, errou a arbitragem. Prejuízo grande para o Corinthians, Miller. Sem dúvida nenhuma, né? O Corinthians, depois da partida de ontem, eles reclamaram exaustivamente, o dirigente, o presidente, o diretor, o conselheiro,
motoboy que seja, né? Mas é a mesma coisa, Michele, quando tem uma jogada, eu vou dar um exemplo só, hein? 0800. Quando um atacante está no campo normal, ele dá um drible da vaca no marcador. Tá. Geralmente ele dá um tapa com a bola aqui e passa por aqui. Por isso que chama drible da vaca. Se o defensor faz o quê? Se ele vai cavar a falta, ele entra e obstrui a passagem do atacante ou do adversário. O corpo dele não foi antes? Foi. Então ele não chegou aqui antes? E bateu o juiz da falta, obstrução. Então, o pé do Bruno Mendes foi antes. Na direção de onde o Soteldo estava. Mas o Soteldo tinha espaço para poder passar. O que eu tô te falando. Se o corpo na frente impede. Se o Bruno Mendes acompanha a jogada, até porque ele tá 2 metros ele só tem 2 metros de campo. Vamos lá. Vem aqui pra você não ficar de costas. Vem aqui. Eu sou quem? Você é o Soteldo. Não. Eu sou o Bruno. Soteldo é loiro. O que eu faço então? Não. Você vai me dar um drible da vaca? Não, veja bem. A linha de fundo tá aqui. Eu sou o Bruno Mendes, você é o Soteldo. O Soteldo só tem 2 metros de campo. Ele não tem mais que isso. Verdade. A imagem é bem clara. O Soteldo, inclusive, ele dá um tapa forte. E acabou o campo. O Bruno Mendes, se ele acompanha a jogada por cima aqui, vem comigo. Acompanha Nada disso acontece. Morreu o assunto. Perfeito. Então você achou que foi pênalti? Que foi imprudência do Bruno Mendes. O que ele faz? Ele chega antes. Na direção que o Soteldo ia passar. Mas aí não pegou no Soteldo. O Soteldo que caiu ou a perna que bem pegou? verdade que todo atacante, Garrafa, ele vai se jogar. Busca o pé do adversário. Todo atacante vai se jogar. Você vê um pé, você já vai. Não. Se o atacante tem um contato, seja com o pé, seja por cima ou por baixo, ele vai se jogar. Né? O Soteldo está na direção da bola. Ele não deu tapa aqui, ele está na direção aqui. O pé do Bruno Mendes foi aqui. Na direção da velocidade do Soteldo. Quando o Soteldo bate no pé dele, o Soteldo realmente se joga. Cai. Então, esse contato, para mim, foi imprudência do Bruno Mendes. Por isso que houve o pênalti. São opiniões, né? E, aliás, Michele, é importante a gente falar que... Muito bom, hein, Miller? Eu li várias opiniões de árbitros e cada um falou uma coisa. Então, não é estranho o Miller estar falando que foi pênalti ou não. Não, veja... E você em casa, não. É interpretação. Veja bem. Ele está dando a visão dele como jogador É interpretativo. Exato. É isso. Vários árbitros amigos meus, que já não são mais, disseram que foi pênalti. Outros disseram que não. Exatamente. Então. Quer dizer, as opiniões são divergentes. Só que não é um pênalti que foi assim, duvidoso ao extremo. Para mim houve um contato. E quando o zagueiro ele não toca na bola... Então é o seguinte, a CBF divulgou hoje o áudio da conversa entre a equipe do VAR e o árbitro Anderson Daronco. O diálogo deixa claro por que foi marcado o pênalti do Bruno Mendes no Soteldo, mas a polêmica com certeza vai continuar pelo menos até a próxima rodada. Então vamos conferir, tem a legendinha ali, tá bom? Pode ir. Corpo, barriga do Lucas. Tá na área, tá dentro da área. Já vi que é barriga. Possível penal, aguarda. Agora não, segue, tem possível penal. Não penal, perdeu. Segue. Checando possível penal. Aqui. Tá. Eu não vejo se tem toque no pé. Ok, sai do bolo. Eu quero ver. Ok, aguarda. Volta um pouquinho antes. Eu não vejo se tem o toque no pé porque eu tô encoberto. Tá bom? Tem o toque. Se teve um pisão, Agora eu quero ver por outro ângulo. Por outro ângulo. Quero ver se ele busca o contato aqui ou é o Rafael. Eu não consigo ver. Ele não busca contato, ele vai pra pisada. Volta um pouquinho mais, me dá um replay. Tá. Tô terminando de checar, tá? Tem um contato, só preciso ver como foi. Tô terminando de checar. Tô terminando de checar, só um instante. Outro ângulo. Faz o procedimento aí. Só tem esses dois? É só aguardar. Não, o jogador interrompe a passada dele. Ele bota o pé na onde ele ia passar. Calma. Daronco, te recomendo revisar o possível penal, ok? O jogador põe o pé exatamente na passada do atleta do Santos. Recomendo revisar o possível penal. Essa aqui também, ok. E essa aqui. Tá, só que dá um movimento. Ele põe o pé na passada do jogador, ok? Vou te dar outro ângulo de novo.
Que dá pra ver pouco o contato, mas dá pra ver o movimento, aquela de cima. Vai, dá um play maior. Com esse toque ele acaba calçando. Exatamente, ele põe o pé na passada do jogador e calça a passada dele. Ele calça na passada. A decisão é tiro penal sem cartão amarelo. Ok. Aí. Ó, é o seguinte, a gente tá discutindo aqui. Tem uma câmera que dá a impressão de que não é pênalti. Essa de trás do gol. A de trás do gol com o Soteldo de frente. A outra câmera dá a impressão que é pênalti, que o Bruno Mendes põe o pé e derruba o Soteldo. É isso. A câmera que tem as costas do Soteldo dá a impressão de que não foi nada. Toca. Exatamente. Tá? E aí seria pênalti. Qualquer imagem, eu falaria pênalti. A lateral. Agora, quando eu observo o Soteldo vindo de frente, a câmera do fundo, né? Aí, pra mim, ó, essa câmera aí dá a impressão realmente de pênalti. Não, nessa câmera tem um contato, isso é fato. Gente, se a gente nem mas na outra eu não vejo contato, líder. Então, mas quer dizer, entendeu? A outra câmera não anula o contato dessa. Aí, essa nem parece que teve contato. Então. Essa eu não daria pênalti por essa câmera. Eu também. É isso. Mas agora, por isso que tem outros ângulos. A câmera eu daria pênalti. Ô Michele... Mas o futebol não é em slow motion. Ô Michele, veja bem, o futebol nós sabemos que tem 99% dentro de uma dinâmica de jogo tem contato. Quer dizer, como eu disse pra você, lá fora da área, será que o árbitro daria uma falta? Às vezes não. Porque teve um lance assim de um jogo entre, acho que Palmeiras e River, não sei. O árbitro deu o pênalti e o VAR não deu. O VAR disse não foi pênalti. E o árbitro invalidou, voltou atrás na sua decisão. Então, quer dizer, um juiz sul-americano, ele não dá pênalti nessa jogada aí. O Thiago Salazar tem mais repercussão do jogo de ontem na Neoquímica Arena. Vamos então para o Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. O pessoal do Corinthians está na bronca com a arbitragem, não é mesmo? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Tá todo mundo na bronca desde ontem, né, Michele? Aqui no Parque São Jorge não é diferente, muita irritação. Até pessoas aqui, funcionários aqui do Parque São Jorge, pessoal da portaria, da segurança, pessoal que passa por aqui do lado, fala: ai, Salazar, meteram a mão no nosso Corinthians e tal. O pessoal, todo mundo brincando aqui, claro, mas muito irritado e incomodado. Vou até pedir para o Wilton Costa mostrar como é que está aqui o Parque São Jorge nessa segunda-feira. Hoje o clube está fechado, né? Segunda-feira é o dia da manutenção do Parque São Jorge, então só entra no clube quem tem jogo, né? O pessoal que joga aqui pelas modalidades futsal, futebol, handball. Então nós temos alguns jogos ainda nessa segunda-feira, mas fora isso, para os associados, o clube está fechado, por isso hoje uma movimentação muito tranquila. Mas os bastidores tem muita movimentação, tem muita agitação, porque há muitos incômodos com a arbitragem de ontem. Por que eu estou falando de muitos incômodos? Porque não é só a questão do pênalti ou não pênalti. A diretoria do Corinthians, a comissão técnica, os jogadores, eles entendem que o Daronco errou na marcação do pênalti, que o VAR errou no protocolo, na maneira como ele conduziu o procedimento para chamar o Daronco, causando influência direta no árbitro. Algo que, segundo o protocolo, o VAR não poderia dar ali a opinião dele. Há também um incômodo muito grande com um lance que chamou atenção no segundo tempo. Vou pedir para o Fini colocar na tela. Prestem bem atenção nessa jogada. O Renato Augusto ele vai lançar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não está impedido, assim, por metros. É um lance totalmente legal. O lance segue. O Bandeira não dá o impedimento em momento nenhum. Mas, de repente, a jogada para. O Anderson Daronco apita e levanta o braço como se estivesse dando impedimento. E aí ficou aquela, quem que deu esse impedimento? Era uma chance ainda ali clara para o Corinthians, era um lance perigoso, o Santos recupera a bola, mas está dentro, o jogador do Santos está dentro da própria área, numa situação desconfortável. O Bandeira em nenhum momento deu impedimento, em nenhum momento parou o lance ou levantou a bandeira, mas o Daronco, de repente, apita, para tudo e levanta o braço, assinalando impedimento. Mano Menezes, além da questão do pênalti, falou sobre essa jogada. Vamos ouvir. Nós tivemos dois lances também fora do normal no jogo. Talvez vocês não tenham reparado. Mas o árbitro marcou um impedimento no primeiro tempo que o Bandeira não sinalizou. E aí ninguém entendeu, passou meio batido. No segundo tempo voltou a acontecer. Nós tivemos de novo um ataque, não estava nem perto de estar impedido, o auxiliar do lado de lá não levantou a bandeira e o árbitro apitou.
Acho que são as famosas vozes do além. Vozes do além, segundo o Mano Menezes. Olha, eu confesso que eu não consegui entender essa marcação. Tentei durante o dia todo apurar que marcação foi essa, se o Daronco teve algum contato pelo ouvido ali, né, pelo ponto que eles usam eletrônico. Enfim, ninguém conseguiu me explicar, eu não consegui entender. Aqui no Corinthians, muita irritação, tem gente suspeitando de algumas coisas. Poxa, o VAR dizendo que foi pênalti, chama, o Daronco muda de opinião, 2 impedimentos no jogo que o Bandeira não deu e o árbitro chamou para ele. Enfim, tudo isso levantou muita suspeita e muita irritação aqui do lado do Corinthians. Eu vou deixar para vocês tentarem explicar esse lance aí que nós acabamos de mostrar, de um impedimento que ninguém sabe quem foi que marcou. Enfim, faz parte do futebol também, tudo isso, né? Assim, não dá pra levantar suspeita. Eu acho que é difícil mesmo. Eu não entendi também. Suspeita, eu não vou entrar nessa. A arbitragem é muito ruim, de um modo geral, no Brasil. É muito ruim. E ontem ela foi pro Corinthians, como ela já favoreceu o Corinthians, amanhã ela prejudica o Palmeiras. O Corinthians jogou melhor, isso que eu quero saber de vocês. Só complementando, você lembra aquela vez do Abel quando ele falou o negócio de sistema? No dia seguinte mostrou que não tinha sistema. Então não vamos partir por esse caminho que é bobagem. A arbitragem é ruim, ponto. Sobre o jogo, até o Miller... Vozes do além é nome de um filme, inclusive. Sobre o jogo, o Corinthians fez um bom primeiro tempo, Miller. Um bom primeiro tempo, o João Paulo ficou claro aí... Evoluiu do que era? Mais ou menos, Michele. Sabe por quê? Porque não adianta você jogar bem o primeiro tempo e depois você não ter um desempenho no segundo. O jogo são 90 minutos, no mínimo. Então o Corinthians teve um bom primeiro tempo, o João Paulo foi extremamente decisivo e depois, quando o Corinthians ainda acaba achando aquele gol lá, porque o Yuri Alberto, antes do zagueiro, ele apanhou da bola, Miller. Sim. Ele tinha a possibilidade de dar um toque, não sei se vai dar para aproximar, quer ver? Quando você vê, deixar aberto ali, o Yuri Alberto, ele poderia ter dado um tapa tranquilo na bola, não, ele se complicou totalmente. E aí depois o Corinthians faz o gol e chama demais o Santos para o seu campo. Chama demais o Santos para o seu campo e acaba pagando pelo empate. De qualquer forma, o resultado de empate, o Corinthians está ainda uma boa pontuação, uma pontuação razoável, Miller, acima da zona de rebaixamento aí, e o Santos ainda respira. Mas veja bem, o Garrafa, um detalhe interessante. Foi o Corinthians que amassou ou foi o Santos que só jogou recuado? Acho que foram as duas coisas. Também, teve isso. As duas coisas. O Santos, ele entrou... Só para se defender. Só para se defender. E o Corinthians, precisando da vitória dentro de casa, ficou mais fácil ser protagonista. Encontrou espaço, e muito espaço, o Santos não marcava individualmente, e criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, tanto é que o João Paulo foi o homem da partida do primeiro tempo. Agora, quando o Santos, no segundo tempo, Michele, saiu um pouco mais, já criou dificuldade para o Corinthians. Então a gente tem que fazer o seguinte, Michele, ontem a gente falou isso, não é? Eu estava conversando com o Garrafa. No campeonato, tem 6 meses que o Corinthians joga mais mal do que bem. Então, e o Corinthians, quando encontra um adversário que confronta ele também, aí ele tem dificuldade. E sobre esse lance, o que você achou? Sobre aquele lance lá? Esse lance aí do Daronco apitou, né? Sim, um lance grotesco, vergonhoso. Um errão. O Daronco, ele não errou. Mas não é a bandeirinha que tem que marcar? O bandeirinha não deu nada, porque não aconteceu nada. E o Yuri Alberto estava em condição de jogo. Então, literalmente. Mas, por outro lado também, Michele, a gente tem que ver o seguinte, foi um lance normal, que foi pitado um impedimento. Nós sabemos também, Michele, que infelizmente, o VAR brasileiro, ele não obedece às regras da FIFA e da Premier League. Porque na Premier League, o VAR é totalmente diferente do VAR brasileiro. O VAR brasileiro, realmente, ele comanda a partida, comanda o árbitro e vai decidir campeonato. Miller, só um detalhe, ó, dá uma olhada. O Corinthians está reclamando, tudo bem. Não, mas pera, lance normal. Mas olha como resulta a jogada. Pelo amor, nossa, parece que anularam um gol, velho. Dá uma olhada onde vem a bola. Não, mas aquele jogador ali do Corinthians ia pegar essa bola e ia fazer o gol. Eu acho. Não, ali o rebote ficou no pé do Santos. Tinha parado ali, ó. É o Yuri Alberto que pega, não é? A jogada é normal aí, ó. Normal, não teve impedimento nenhum. Aí ele corre. Ele vai no fundo. Ele vai tocar para um jogador do Corinthians ali no meio. Ele cruza, o zagueiro tira e sobra. Não, aí, ó, aquele ali que não chegou na bola. Não, veio pra cá, Michel. Um rebote sobra pro jogador do Santos. A bola bate no jogador do Santos. Quer dizer, então a gente está dizendo o seguinte. Então não ia ter nada, porque eu achei que ele ia jogar para aquele jogador do Corinthians. A ideia foi, mas a bola bateu no jogador do Santos. Então não teve nada. Não, o lance foi um lance normal.
foi errado, mas não foi um lance que tirou um gol do Não Corinthians. foi um lance capital, exatamente. Porque o cara cruzou, não conseguiu nem cruzar pro jogador. O Mano falou de vozes do além. Que vozes do além? É do VAR? São os VAR? É o VAR falando? O além em campo é o VAR. Que o além? Que além? Ô, Michele, na verdade é o seguinte, quando prejudica o time deles, todos eles reclamam. Quando eles são beneficiados, aí ninguém fala nada. Todos, sem exceção, para todo treinador. Bora para nossa redação, conversar com a Marina Buffon, hora de falar mais um pouquinho do peixe por aqui. Boa noite, Mar. Marcelo Fernandes tem muito problema para a sequência do campeonato? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta nesta segunda-feira. Pois é, né, Mi? Ontem a gente teve duas situações. Vamos falar pontualmente. Primeiro, o Santos tem um jogo já importantíssimo na quarta-feira contra o Flamengo, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Vocês lembram, né? Sábado tem final de Libertadores, Fluminense e Boca Juniors lá no Maracanã. Não tem jogo durante a semana por lá, então esse jogo foi levado até Brasília. Lá o Santos vai pegar o Flamengo, portanto, sem dois jogadores importantíssimos. O primeiro deles, Marcos Leonardo. Primeira informação que o Marcelo Fernandes falou ontem na coletiva, a situação de que ele teria tido um desconforto no joelho, abaixo do joelho. E é verdade, ele confirmou, né, essa informação de que ele teve esse desconforto lá na vitória contra o Coritiba. No entanto, treinou, se recuperou, fez um tratamento ali. Antes do jogo passou por avaliações, antes do clássico, e acabou jogando, estava em condições, não jogou no sacrifício, igual algumas pessoas poderiam pensar, ele estava apto para jogar e jogou. No entanto, no finalzinho do jogo, já no banco de reservas, quando o Santos então tem esse pênalti super polêmico e é convertido, ele vai comemorar, acaba provocando, tinha 2 cartões, estava pendurado, acabou levando o terceiro, então não enfrenta o Flamengo na quarta-feira às 8 da noite lá no Mané Garrincha. O Marcelo Fernandes muito provavelmente vai colocar o Júlio Furch na posição, deve ser esse o substituto. Agora, um problema, né, uma dor de cabeça ainda maior é relacionada ao João Basso, o zagueiro do Santos, que ontem foi substituído ali no início do clássico. Ele sentiu um problema na coxa. Na coletiva, o Marcelo falou que ele estourou a coxa, né? Foi a expressão que ele usou. Mas agora há pouco o Santos confirmou, então, uma lesão muscular importante no bíceps femoral da coxa esquerda. Lesão importante. O Santos não deu aí uma previsão de retorno do zagueiro, mas a gente lembra que o campeonato está na sua reta final. Então a gente vai acompanhando aí semana a semana para ver essas atualizações do caso do João Basso. Ele já iniciou o tratamento no CT, mas não tem previsão de retorno. Marcelo Fernandes também não deu nenhum indício de qual será o sistema que ele vai utilizar a partir de agora, já que muitas vezes ele estava utilizando, em sua maioria dos jogos, aí, o esquema de 3 zagueiros. Lembrando, o Santos está, neste momento, com 4. O Basso, o Messias, o Joaquim e o Jair. Jair que não é muito utilizado, né? Tem pouquíssimos jogos aí com a camisa do Santos, mas outros jogadores, como é o caso do Dodô, por exemplo, são improvisados ali na zaga. Então a gente vai também acompanhar durante as próximas semanas. Mi, uma última informação do Santos aqui é que eles treinaram hoje à tarde. A partir das 5 horas eles já estariam então nesse trâmite para viajar para Brasília, saindo do CT e se dirigindo até o aeroporto. E amanhã vão treinar no estádio Defelé, lá em Brasília, sem a presença da imprensa, para finalizar essa preparação para enfrentar o Flamengo na quarta-feira então. Valeu, Mar, brigadão. Miller, o que você estava comentando sobre essa lesão? É uma lesão, aquela tradicional grau 2 que diz, né? O médico fala isso, né? Mas é uma lesão assim um pouco grave, né? É 3 semanas parado, não tem jeito. Mas não tem que operar, né? Não. Só mas descansar. 3 semanas para o Santos é uma eternidade pela situação que o Santos está no campeonato. 3 semanas Michele. acabou. Acabou o campeonato, exatamente. Fora do campeonato, você perde o seu centroavante, o homem-gol. Né? Aliás, tá numa fase muito boa o Marcos Leonardo. O Santos tem muitos problemas. O Santos tem que dar uma resposta imediata, Michele. Ontem acabou empatando com esse lance polêmico. Nós fizemos, é claro, foi uma projeção, e não é a projeção que vai definir se o Santos vai cair ou não. A nossa projeção caiu, não chegou a pontuação. Agora, o resultado de ontem foi ruim para os dois. Só que olhando os adversários... Eles não andaram na tabela. Nessa projeção, né, Miller? Olhando os adversários que o Santos tem, a sequência é muito complicada então, a vida do Santos. A perspectiva... É muito vocês baixo. Vocês fizeram no Mesa Redonda. É muito baixo. O que deu? Muito baixo. Longe do número mágico. Acabou com 39. Porque o que acontece, Michele? Quando você tem que ganhar e torcer para uma combinação de resultados, aí você tá morto. Porque você não depende mais só de você, você depende de todo mundo, né? O São Paulo aumentou a série de jogos sem vitória como visitante no Brasileirão. Que jejum do tricolor! Vamos conferir como é que foi o empate com o Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense e São Paulo, e com 6 minutinhos só no relógio, a lei do ex prevaleceu, dessa vez em dose dupla na assistência e no gol. Veja aí você. O Vitor Bueno, ex-tricolor, fez o cruzamento na medida pro Pablo, também em São Paulo, cabecear bonito e mandar a bola pro fundo da rede. 1-0 Furacão. Mas aí dá uma olhada, porque levou só 3 minutinhos pro time do técnico Dorival Júnior reagir. O Wellington Rato cobrou o escanteio e o Pablo Maia, com muita liberdade, subiu e cabeceou pro fundo do gol. 1-1, com direito a 1 gol para cada Pablo. Só Pablo podia fazer gol aí nesse jogo. Aí, meu amigo Vitor Bueno até arriscou um chute forte de fora da área, mas ele parou no goleiro Rafael. Do outro lado, o Erisson tentou um chute cruzado, parando na defesa do goleiro Bento. O Canóbio também teve a chance dele. Segundo tempo valendo, e o Canóbio disparou, disputou a bola na linha de fundo e na hora de finalizar, viu a bola passar pelo gol. Apesar das chances criadas na segunda etapa, nenhuma delas foi o suficiente para mudar o placar. E ficou nisso, Atlético Paranaense 1, São Paulo também 1. E aí, esse empate do São Paulo, Miller e Garrafa, o que vocês têm para dizer? Eu falei, Michele, o resultado, como resultado, o São Paulo não foi de todo ruim. Foi ruim para o Atlético Paranaense, porque se vencesse, estaria na 4ª posição no G4, né, zona de Libertadores, né? Agora, o jogo, tecnicamente, foi fraco, foi muita correria, muito carrinho, muita voadora, Michele, e nada de, tecnicamente, o jogo foi muito ruim. Ainda bem que os 2 gols saíram nos primeiros 10 minutos. Porque depois, Garrafa, depois foi um Deus nos acuda, a gente não viu futebol, a gente só viu reclamação, só falta, só correria, e a bola corre muito no campo sintético, na grama sintética, é bem verdade, mas de bonito só os gols. E deu esperança com aqueles primeiros 15 minutos ali de, esse jogo vai ser um jogo legal e de tal. Muitos gols, né? O jogo começou quente, de repente deu uma esfriada, o São Paulo não rendeu, causou, não estranheza ou surpresa, o Rames ficando na reserva, todo mundo apostando que esses jogos seriam aqueles jogos onde ele poderia ganhar a sequência, não é? E ele parece que... Porque o Dorival, obviamente, entende que ele não está correspondendo e ele foi para o banco de reservas. Então fica uma grande interrogação do que o Rames pode servir ou não para o São Paulo no próximo ano. Ontem não deveria nem ter entrado, porque ele entrou e não pegou na bola. O jogo estava no ritmo de 200 por hora e ele estava 5. Então, quer dizer, então ele até passou vergonha ontem. Então, agora, claro, a esperança do Rames dar os lampejos de grande jogador, que talento que tem, é no Paulistão, Michele. Porque no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda precisa de pontuar. E não tá dando para contar com ele. Não, exatamente. Nessa hora agora, quinta-feira já pega o Cruzeiro no Morumbi. Nossa. E o Cruzeiro precisa do resultado também. Bom, contato direto com o CCT da Barra Funda, onde está José Paz. Boa noite, Zé. O Dorival mexeu bastante no time, né? Mexeu sim, Mi, mexeu sim. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Estou aqui no CCT da Barra Funda com imagens do Silvio Procópio, do Urandi Campos. E o Silvinho vai mostrar pra vocês, porque é um pequeno grupo de torcedoras do São Paulo ali, ó. Estão posicionadas, já pegaram muitos autógrafos, várias fotos. Rafinha passou por aqui, Dorival Júnior passou por aqui também, Galopo, alguns parando, outros não. Rames meteu o pé, não parou pra falar com a galera por aqui, mas como você me perguntou aí, o técnico Dorival Júnior é verdade, ele mexeu muito, né, no time. Foram 8 as alterações na equipe que pegou o Atlético Paranaense em relação ao time que perdeu para o Palmeiras por 5-0 recentemente no Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o Rafinha não pôde jogar esse jogo porque estava suspenso, o Lucas estava machucado, e aí nessas 2 posições ele já tinha que mexer mesmo. Mas o Natan foi titular, o Alan Franco também, o Wellington ganhou a vaga do Caio Paulista na esquerda, o Pablo Maia voltou de suspensão. Do meio para frente, um festival de mudanças, o Wellington Rato ganhando a posição, então, por exemplo, do próprio Rames
Rodrigues, Luciano e Erisson formando lá a dupla de ataque, teve o próprio Nestor como titular também. Muitas mudanças porque ele não gostou nada do 5-0 para o Palmeiras recentemente aqui no Allianz Parque. O São Paulo, ele volta a jogar agora só, Michele, na próxima quinta-feira, no feriado, contra o Cruzeiro no Morumbi, jogo às 20 horas, estarei lá trazendo ao vivo tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva. E para esta partida, minha querida Michele Janela, o Alisson, que tomou uma pancada na coxa esquerda contra o Atlético Paranaense, ele não vai jogar, vai ser desfalque do técnico Dorival Júnior. Então, mais uma vez, ele vai ter que mexer nesse time do São Paulo para a sequência do Campeonato Brasileiro. São Paulo que segue sem vencer como visitante no Brasileirão nessa temporada, agora já são 15 jogos, 7 empates, 8 derrotas, é o pior jejum da história do São Paulo como visitante no Campeonato Brasileiro, 15 partidas sem vencer. A última vez que o São Paulo ganhou como visitante no Brasileirão foi lá em novembro do ano passado, no dia 13, contra o Goiás na Serrinha, vitória por 2-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, minha querida Michele Janela. Devolvo para vocês poderem debater aí um pouquinho mais o São Paulo. Já deixo a pergunta para você, minha querida. Fez bem o Dorival em trocar aí 8 peças nesse time para a partida diante do Atlético Paranaense? Tinha que fazer isso mesmo depois do 5-0 lá do Palmeiras no Allianz Parque, Michele? Vai contigo, minha filha. Ah, Zé, se não faz, vão falar, tá vendo? Tomou 5-0 e não fez nada com esse time. Eu não sei, é difícil a posição do treinador. O que vocês acham? A conta já tá paga da temporada. Tá paga. Isso é o que importa. São Paulo tá feliz, viu? Por isso que essas mudanças, o Dorival, né, promoveu todas essas mudanças, né? Claro que o grande desfalque é o Lucas Moura, né? Machucou. Também não tem o Caleri, tá contundido, né? O Caleri operou, né? Diferente. Operou, né? Então, mas só no ano que vem. O Lucas praticamente só no ano que vem. Se é que fica, né? Até porque um jogador de 30 anos, a recuperação é mais lenta, né? Então, Michele, se o Lucas ficar, o São Paulo vai ser um time diferente ano que vem. E se ele não ficar, o São Paulo vai voltar na sua normalidade. Ixi. Até porque existe atacante que dribla em velocidade e existe atacante que dribla parado. O grande atacante, ele faz as duas coisas com maestria. O Lucas é um jogador que dribla em velocidade. Diferente. Ele não dribla parado. Se ele driblasse parado, ele seria um atacante completo e estaria na seleção. Mas ele é um jogador que tem uma característica legal, que é o drible em velocidade. Agora, o atacante que dribla parado, esse tem mais recurso. E aí, dá? Eu tô com o Miller, né? O São Paulo o Dorival tá começando a observar aquilo que ele tem dentro do elenco, na expectativa de ficar ou não com o Lucas e montar esse elenco, planejar esse elenco para a próxima temporada. É a vantagem do São Paulo de ter esse restinho de campeonato para começar a iniciar o planejamento, mas não pode dar vexame dentro da competição, até porque a margem é muito difícil, é muito pouco provável, é quase impossível o São Paulo vá parar lá na zona de rebaixamento, mas a distância não é tão grande. Então é vencer os jogos pelo menos dentro de casa, não dar vexame e vida que segue. E outra, vai pegar o Bragantino, que era em casa, supostamente, não vai ser mais. Por quê? Porque vai ter show no mundo. E vai ter um monte de show no Allianz Parque também. Também. Vai ter? Aí o Palmeiras joga no Barueri? Voltamos para o Parque São Jorge conversar mais um pouquinho com o Salazar. Renato Augusto falou sobre o futuro ontem, não é, Salazar? Quais são os planos dele para a próxima temporada? Conta para os nossos telespectadores. Pois é, Michele, a gente tem que passar, né, virar a página desse clássico, apesar de todas as polêmicas. O Corinthians começa a olhar para frente. Quarta-feira, mais um jogo na Neoquímica Arena, lugar onde o Corinthians tem uma vitória nos últimos 8 jogos. Sequência bem ruim do Corinthians dentro de casa. Quarta-feira, mais uma chance, pega o Furacão sem Fausto Vera, sem Fábio Santos, ambos suspensos, mas muito provavelmente de novo com Renato Augusto. E ontem, no Mesa Redonda, ele parou ali, atendeu a gente gentilmente ao vivo durante o Mesa Redonda, e nós vamos repercutir uma resposta dele que está dando o que falar nos bastidores, principalmente dentro da Fiel, dentro da torcida corintiana. O contrato do Renato Augusto acaba no final desse ano. Ele tem 35 anos, ele ficou aí quase 4 meses afastado por causa de lesão. Quando entra em campo tem sido importante, mas tem feito poucos jogos completos. Enfim, eis a dúvida. Renova ou não renova com o Renato Augusto? Eu perguntei o que ele pensa disso. Dá uma olhada. Já falei várias vezes que gostaria de continuar para poder participar desse projeto, de iniciar esse projeto, provavelmente com jogadores mais jovens, poder participar, mas não sou eu que decido, cara.
Vou esperar até um certo momento. Claro que eu sou profissional, chega um momento que eu vou ter que ouvir outras situações também. Do Corinthians não chegou nada por enquanto para você? Não. Mas se tiver que conversar, a gente vai conversar. Acredito também, por ser um ano diferente de eleição, e a gente tem que ter também uma certa paciência. Como eu falei, hoje minha cabeça está mais para a gente sair dessa situação. É isso daí, Renato Augusto, ele é sempre muito gentil com o Corinthians. Quando foi para vir para o Corinthians, nesse retorno dele, ele esperou, ele refutou outras propostas, ele deu total prioridade ao Corinthians. Dessa vez, de novo, ele está dando prioridade ao Corinthians, mas deixou claro, não chegou nada, também tem que pensar no futuro, tem que ouvir outras coisas, tem que ver se o Corinthians quer. Enfim, será que o Corinthians está correndo risco de perder o Renato Augusto por causa de um ano eleitoral aqui? Enfim, essa bucha eu passo para vocês. Um abraço, amigos. Gente, não recebeu ainda a proposta, a gente está quase no final do ano. Me parece que o Corinthians não tem interesse de renovar o Renato Augusto. Eu acho que faz parte. Essa diretoria. Eu acho que faz parte. O Duílio ainda é o presidente do Corinthians. Sim. O Duílio ainda tem a caneta. O Renato Augusto é uma peça extremamente importante, é um caso que merece atenção, né, Miller? Então, vai esperar o quê? Vai deixar o Renato Augusto ficar para outra diretoria? Eu acho que é até falta de respeito com o Renato. Mas espera um pouquinho, antes do Miller falar, a gente não tem aquela arte da sexta-feira, né, diretor? Que a gente colocou o seguinte, que o Renato Augusto, neste ano, Miller, para você avaliar, tá? Que eu sempre fui super fã do Renato Augusto. Mas neste ano, ele só fez 7 jogos completos, 90 minutos. Acho que só um pelo brasileiro completo. Só 7, tá? E dos outros, sei lá, 40 jogos, era metade ele tinha jogado, acho que... Jogou muito pouco. Michel. Jogou muito pouco esse ano. Então, e aí, Miller, qual que é a tua avaliação? Veja bem, são duas coisas diferentes aí. Ele já tem 35 anos, como eu falei. A recuperação de um jogador de 35 anos no DM é mais lenta. Segundo, no Corinthians, time grande, se joga de quarta e domingo constantemente, porque a temporada ela é cheia, né, de jogos. O que acontece? Ele sempre, quase sempre, ele voltou de contusão e voltou sem pré-temporada, voltou antes do tempo, voltou na emergência. E tudo isso agravou uma contusão atrás da outra também. Então, somatório de coisas prejudicou o futebol do Renato Augusto, porque ele voltou sempre antes do tempo. Ele nunca voltou, fica 20 dias parado, faz uma mini pré-temporada, depois você volta. Não dá tempo. Até porque o time precisa dele. Tava precisando o tempo todo. Por isso que eu acho que ele, constantemente, ele machucava. Seguidamente. Porque não recuperava bem e não se preparava melhor para poder aguentar a carga de jogos da temporada. Você renovaria? Eu renovaria, com certeza. Renovaria, Renovaria. Até porque o Ganso, no Fluminense, ele tem 3 cirurgias no joelho. É isso. 3. Mas só que o Diniz fez um esquema pro Ganso jogar. O Mano jamais vai fazer um esquema pro Renato Augusto jogar. E eu vou mais além. Por que jamais? Porque, pra mim, o Mano não quer o Renato Augusto. Não quer? Não. Ah, então pode ser, né? Porque se o treinador... Veja bem. O atual presidente faz um contrato de 2 anos com o atual treinador. É ele com o jogador, decidir. não? E com o jogador não faz nem de 3 meses, 6 meses, um ano que seja. Então Quer dizer, peraí. É o Mano que tá decidindo. O treinador é mais importante que o jogador. Verdade. Opa! Tá pensando que a gente vai fechar o programa sem falar do Palmeiras? Cadê a musiquinha do Palmeiras, né? Tem que ter, tem a do Corinthians, tem que ter a do São Paulo, do Santos, do Palmeiras. Tá na sua telinha Ale Silvestre, direto da Academia de Futebol. Silver, acabaram as provas da Casper, que é a primeira pergunta que eu faço. A segunda, o Verdão tá um pouco mais perto do Botafogo, hein? Tudo bem, gente? Fala aí, Michel. Acabaram nada, meu. Tem provas ainda a serem realizadas, trabalhos. É a reta final do segundo ano, do qual eu frequento na Faculdade de Jornalismo Casper Líbero. Um beijo para minha turma, segundo José, né, Michele Janela? E por falar em reta final, essa reta final de Campeonato Brasileiro reserva muitas emoções, porque o Palmeiras vai colando no líder Botafogo, 6 pontinhos apenas. Antes de mais nada, eu tô aqui com um fone que não é nada Bluetooth nem Wi-Fi, hein? Esse aqui é fonezão raiz, minha filha. Obrigado, Urandi. É desse que eu gosto. Meu querido amigo auxiliar aqui de externa, Silvio Procópio nas imagens, na porta da Academia de Futebol desse Palmeiras que treinou pela manhã, que venceu o Bahia na última rodada, que
vinha capengando no Campeonato Brasileiro, mas acumulou 3 vitórias consecutivas. 6 pontos separam o Palmeiras do Botafogo, mas eu vou projetar esse confronto de quarta-feira daqui a pouquinho, porque antes vamos falar da vitória do Palmeiras sobre o Bahia no sábado. O Palmeiras que voltou a ter Rafael Veiga marcando gol. Fazia 10 jogos que o Veiga não balançava as redes. O Veiga que agora é o 5º maior artilheiro da história do Palmeiras em campeonatos brasileiros. Superou o Edmundo, já estava empatado com o Edmundo 34. O Veiga pulou para 35. Está a 1 golzinho do Ademir da Guia, que tem 36. E lá na frente é César Maluco no topo. Aí eu não lembro a ordem, se Leivinha ou Dudu e Leivinha. Mas essa é a sequência de artilheiros do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o Veiga, que andava cabisbaixo, voltou a ficar feliz. E o Abel Ferreira explica os bastidores desse momento de ressurgimento do Veiga. Perdeu pênalti lá contra o Boca, estava muito chateado, mas voltou a balançar as redes e a festejar com a torcida. Vamos ouvir o Portuga. Andava aqui um período triste. Eu acho que às vezes os torcedores não têm a noção de quão agressivos são em momentos, porque nós todos falhamos e ele falhou, como eu falhei, como todos falhamos. E um jogador que já deu tanto ao clube como ele deu durante estes últimos 3 anos, pelo menos desde que eu estou aqui. E há críticas que nos deixam magoados. E acho que ele sentiu isso. Ele é um jogador que gosta de chamar a responsabilidade a ele próprio. Mas o mais importante é que ele seja resiliente e positivo, porque ele já está no Palmeiras acho que há 8 ou 9 anos. Passou um período muito difícil aqui no início, como quase todos os jogadores que chegam ao Palmeiras e não rendem logo como os torcedores gostam, mas foi capaz de dar a volta, foi capaz de vir e se transformar e vir com melhor ainda. E é muito bom para ele voltar, para lhe dar confiança, mas a qualidade que ele tem que entender que tem que ser um jogador de servir os dois da frente, de rematar e de fazer golos. E é bom para ele e é bom para a equipa que ele volte a fazer golos para se animar. Ó, e verdade seja dita, foi com o Abel Ferreira que o Rafael Veiga desabrochou com a camisa do Palmeiras, também por méritos próprios, obviamente. Palmeiras enfrenta o Botafogo no Engenhão, quarta-feira, confronto direto. O Zé Rafael, que estava suspenso, volta. Então o Abel vai ter força máxima. Ganhando esse jogo, a distância para o líder cai para 3. E aí no sábado, em Barueri, o Palmeiras, ganhando do Atlético Paranaense, empata com o Botafogo, que só joga no domingo contra o Vasco da Gama, clássico regional, fora de casa, o Vasco ameaçado pelo rebaixamento. Ó o destino aprontando, Michele, veremos. Pois é, né? E agora, como é que tá? Tá começando a ficar mais animado esse final. Depende quem tá vendo essa animação. Palmeiras sim, Botafogo não. Botafogo não. Bragantino sim, Flamengo sim. A diferença no jogo de quarta-feira pode cair para 3 pontos, é verdade, que é o Botafogo com 2 jogos a menos, né? Mas 3 pontos, e o Botafogo perde em casa para o Cuiabá, a pressão é muito grande em cima do Cuiabá e o Palmeiras vai se preparar para uma decisão. Conhecendo o Abel, como ele é perfeccionista, ele vai resgatar esse time e falar, quarta-feira temos uma decisão lá no Rio de Janeiro. E tô apostando nesse Palmeiras, hein? Só que tem um detalhe, Rafa, se eu fosse ele, eu não entraria com 3 zagueiros. Por quê? Porque o Botafogo é um time que é muito rápido pelas beiradas. Porque no 3 zagueiros você é obrigado a avançar os seus laterais que viram praticamente atacantes. Aí sobra um buraco dos lados. E o Botafogo explora muito bem as beiradas do campo. Então é importante o Abel, tá. Os 3 zagueiros estão dando certo, mas não é todo jogo que vai dar certo. Até porque o adversário é um adversário que tem muita dinâmica de jogo em velocidade de bola. E outra, lá no tapetinho a bola corre mais ainda. Para jogo em velocidade é complicado. Por isso que eu tô te falando. Mas Piquerez e Mike estão muito bem, mas lá na frente. Só que nas costas, o Gustavo Gomes não pode sair, porque eles se tornam outro zagueiro. Desse lado de cá é diferente. Murilo, né? Isso. Murilo dá conta do recado. Mas... O Miller, no aspecto tático, ele fez uma leitura perfeita. Eu só acrescento em tudo isso o aspecto emocional. Sim. Como o Botafogo vai entrar em campo e a gente, mesmo à distância, vai acompanhando lá no Rio de Janeiro, a pressão é muito grande no Botafogo.
Hoje aconteceu a entrega da tradicional bola de ouro da revista francesa France Football, concedida aos melhores jogadores da temporada. O brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid ficou com o prêmio Sócrates, oferecido aos atletas que se destacam com iniciativas sociais ligadas ao esporte. O prêmio Yashin, destinado ao melhor goleiro da temporada, ficou com o argentino Dibu Martínez. E a bola de ouro 2023 foi para ele, né? Lionel Messi, que agora soma 8 bolas de ouro na galeria de troféus. Ele é o cara, é isso. Diretor, não tem mais tempo? Tem? Posso falar que a LDU ganhou do Fortaleza nos pênaltis? Você viu que a LDU ganhou do Fortaleza nos pênaltis? Vocês têm para comentar? Que o Fortaleza teve tudo para vencer. Foi incompetente nos pênaltis. Perdeu 2. Que pena. A LDU, uma equipe com mais casca, no segundo tempo o Fortaleza abre o placar, a LDU vai buscar o empate, não se desesperou, busca o empate. O jogo termina com o resultado, me pareceu um resultado justo. É verdade que o Fortaleza foi um pouquinho melhor em campo. Mas falta um pouco de tranquilidade, vocês acham? Na hora Sim, é claro que dá aquela ansiedade e tal. A LDU hoje é mais experiente, né? Tanto é que a segunda é o segundo título da Sul-Americana que eles ganham. Exatamente. E a gente comentou isso aqui sexta-feira. Agora, é claro que não vai comemorar vice-campeonato. Não se comemora vice-campeonato, mas o Fortaleza dá um sinal de que lá existe um trabalho sério, um trabalho competente. Sim, né? Consistente, que está acontecendo há muito tempo. Que no próximo ano o Fortaleza deve continuar nessa trilha e daqui a pouco bate campeão aí de um título importante. É isso, gente. Fim de papo, passa a régua. Na sequência, vocês vão assistir o Jornal da Gazeta. Primeiro, quero convidar vocês também para curtir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube do Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva, no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, que tem conteúdo exclusivo, super bacana, youtube.com/Mesa Redonda. Se inscreva no YouTube do Mesa Redonda também, siga o Instagram do Mesa, tá certo? Agora tem Jornal da Gazeta com Fernanda Azevedo e Laerte Vieira. Beijo, Garrafa. Beijo, Miller. Tchau.